Vamos. Exatamente. Bom dia, Gabi, querida. Hoje os oraculistas recebem com muito carinho essa bruxinha que entende de tudo um pouco, essa bruxa que faz um sucesso grandão na Mystic Fair. Ela entende de Osho, ela entende de pêndulo, ela entende de burra de café. Ela bota um oráculo de Delfos maravilhosamente, que toca a alma da gente, que ela é o sinônimo da boa bruxa moderna. A Gabi, ela tem uma estrada bem curiosa aí, com evangélicos na família, com um bandista, vocês vão se inteirar disso tudo, mas o que eu posso resumir, a Gabizinha, do pouco convívio que eu tive e das aulas que eu tive com ela também, ela é dedicada e ela tem um panfleto muito forte de desmistificar o paganismo, certo? E eu acho que essa é uma missão que chega a me arrepiar, porque ela traz de forma suave, ela traz de forma inteligente e ela traz de forma muito articulada a vida sem preconceito em relação à bruxaria moderna e natural. Não é uma desassociada da outra, que hoje ela fala dos oráculos, mas ela também fala desse cotidiano de vida dela que é pulsante, que é apaixonante. Então, é com esse carinho misturado com muita admiração que eu te chamo para cá, Gabi. Bem-vinda aos Oraculistas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu falo que todas as vezes que eu tiver problema na minha autoestima, eu tenho que fazer uma live com a Débora, porque ela me coloca num patamar tão alto que eu saio daqui flutuando por dentro de casa durante mais um ano. Agora, olha, meus alunos que se cuidem, porque eu venho depois com uma pompa que você não acredita, você libera um monstrinho. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Até por eu eu me acho muito pequenininha, perto do talento de vocês, eu vejo normalmente os assuntos, acho incrível, sempre quis participar de alguma reunião, principalmente vendo, mas o meu problema justamente é o horário, eu sempre marco e sempre acordo quase 2 horas depois que já acabou, então assim, eu nunca consigo por causa disso, mas é um prazer e espero poder enriquecer vocês com tudo que eu sei e que a gente possa ter um debate maravilhoso. Podem perguntar muito. Tá ótimo, querida. Então, iniciando lá de 14 anos atrás, que a gente já conversou, eu já sei, mas eles não. Como é que entra esse viés aí numa família evangélica, umbandista, e a Gabi é o tiro fora da curva, e ela vem aí numa vibe de paganismo. Conta aí para nós esse início de trajetória. Bem, realmente a minha família sempre é muito marcada por matriarcas, né? Então, quem comandava a minha família, principalmente, era minha avó. Minha avó era evangélica, fervorosa. Mas, hoje em dia, eu analiso ela como uma evangélica estranha. Minha avó tinha umas certas manias e cultos, crendices dentro de casa, que hoje em dia, eu falo que ela não se enquadraria dentro do evangélico de jeito nenhum, mas eram coisas dela, né? Como falar com as plantas dela. Ela tinha uma estante que tinha mais de 10 corujas, e ninguém entendia aquilo. Corujas de cristal, que ela adorava, pedra, e velhinhas rechô por todos os lados com aromatizantes, entendeu? Era uma evangélica que adorava signo, entendeu? Uma virginiana com ascendente Capricórnio, ela era terrível. Então, assim, ela era muito representante e a fé dela era uma coisa tocante. Quando alguém tinha problema na família, ela falava, eu vou deitar para rezar. Isso ela deitava 12:30, 1h da tarde, e levantava às 6, fazendo uma oração sem fim. Isso era uma coisa que eu achava incrível, que mesmo que ela detestava a igreja, porque ela falava que a modernidade, o pessoal berrando, gritando, que Deus não era surdo, ela ficava naquela oração contínua e ela era avisada que ela morava no interior de São Paulo. Se ela me desse uma caneca e eu quebrasse a caneca aqui, ela ligava na hora e falava, o que aconteceu aí? Falava, não pode, a gente não tem paz nessa vida, essa mulher toda ela sabe. Eu não me dava bem com a minha avó,
Isso eu falo sempre. E hoje em dia, acho que eu sou o espelho da personalidade dela. Isso é terrível para mim, porque eu estou ficando cada dia extremamente parecida com ela. Minha mãe já foi o primeiro ponto fora da curva, porque por causa da minha irmã mais velha, que a gente tem uma diferença de 10 anos, minha irmã tinha muito problema respiratório. E uma amiga dela do trabalho levou ela para um preto velho para preparar uma garrafada, para ver se melhorava. Minha irmã tinha muita pneumonia, muita bronquite. Minha mãe foi e se apaixonou pela Umbanda. Dali minha mãe pegou, fez o assentamento, ela é QED, e minha irmã cresceu ali dentro, minha irmã é médium. Eu cresci, fui batizada, meu padrinho era dono do terreiro, eu fui batizada, eu, na verdade, fui a única afilhada dele, hoje ele já faleceu, mas sabe quando você é um objeto estranho dentro do local? Era eu. Primeiro que eu era extremamente marrenta e detestava perguntar por quê e a pessoa me responder, porque sim. Caraca, porque sim, me matava. Ah, não, mas você tem que aceitar porque veio do orixá. Eu não tenho que aceitar nada não, porque eu nem falei com o orixá, gente. Alguém me dá uma resposta um pouquinho mais palpável. Por que toma banho disso? Por que tem que tirar o sapato? Por que? E nada. E essa necessidade de saber o porquê acabou me distanciando da Umbanda. Porque todo lugar que eu batia era sempre entra e segue. Entra e segue. Hoje em dia, né, eu já falo da minha trajetória, ainda às vezes acompanho minha mãe, conheço terreiros muito mais modernos, que tem curso, que explicam, que coisa. Mas era um terreiro no interior de São Paulo, na minha cidade, que eu sou de São José dos Campos. Então, ele tinha uma mentalidade da mesma maneira que ele aprendeu. Então, eu não sabia nem se ele sabia realmente os motivos. Talvez ele só tenha aprendido que tivesse que seguir. E aí eu, desde pequena, desde os meus 7 anos, eu, quando entrava em algum lugar histórico, resumindo, qualquer ponto do Rio de Janeiro, se tornou um inferno para mim, eu simplesmente começava a ver tudo que tinha acontecido historicamente naquele prédio. E isso, assim, foi a eclosão quando minha mãe teve que resolver um problema no fórum do Rio de Janeiro. E eu berrei chorando dentro do fórum mais de 1 hora e minha mãe não sabia o que estava acontecendo, porque eu falava que eu via pessoas com bolas de ferro, negros andando, gente Gabi, enforcada. só um pouquinho, desculpa te interromper, mas eu não estou conseguindo botar a Valéria Silva no mudo, está com o áudio aberto. Aí fica ruim porque está com uma interferência. Valéria, por favor, coloca o teu no mudo. É o único que eu não estou conseguindo cortar o microfone aqui. Ai, eu acho que ela não está ali na. Não gostaria de te remover, Valéria. Por favor, só coloca no mudo. Vou ter que remover, senão fica muito, muito ruim. Tá, querida, desculpa. Vamos lá, Não, que Gabi. isso. Às vezes deu algum problema, às vezes ela travou. Certo. Daí tu estavas falando sobre o fórum. E aí acho que foi o ponto assim mais desesperante para mim, porque daqui que eu consegui se descrever. E a minha mãe compreendeu o que estava acontecendo, ela só me tirou. E dali parece que a minha vida, eu falo que eu tive a infância mais agradável, mais histérica, né? Que aí o que acontece? Eu não queria entrar nos locais, então eu tive uma infância extremamente voltada para o lado natural. Então eu só ficava em jardim, campo, pracinha, coisa aberta, porque para mim era muito mais confortável. Eu detestava sair de dentro de casa. Então, automaticamente, essa parte, vamos pensar da magia natural, me tocou muito mais rápido, justamente por causa disso. Porque eu tinha muito mais contato com a natureza, eu gostava do silêncio que a natureza me trazia. E me botar em qualquer ambiente fechado me trazia agonia, que aí começava. E aí foi o primeiro ponto. Não existe lugar sem espírito, né? Não existe lugar sem espírito. Não é possível. Eu ficava, não é possível que não tenha um lugar que não tenha alguém me olhando. E eu ficava irritada. Conforme fui crescendo, eu fui questionando muito e tentando me encaixar dentro dos terreiros. Entendeu? O que acontece? O porquê que alguém me ajuda? O que é que está acontecendo? Era sempre, calma, vai passar, entendeu? Calma, as coisas... minha mãe está falando no telefone com a minha irmã, que eu estou na parte da frente, que minha bebê está dormindo lá atrás.
Fica tranquila, sem É problema. porque eu não vi quem foi, perguntou se era barulho de televisão aqui. Aí eu estou só explicando. Então, assim, aos 13 anos, né, já com computador, agradecida, eu comecei a procurar umas coisas sobre vidência, vidas passadas. Eu procurava muito palavras-chave e encontrei algumas coisas sobre, aí, termos maravilhosos. Bruxaria, luciferianismo, satanismo, venha fazer pacto com o diabo. Coisa eu, gente, não é possível. Por que a minha família toda é boa e só eu sou ruim? Todo mundo tem o chamado da luz e tem o chamado do diabo. O que está acontecendo? Aí eu comecei a pensar e repensar sobre a minha personalidade, até onde eu era realmente boa. Porque isso nada era ligado a coisas boas. E aí, numa Bienal do livro, eu, trocando livros antigos que eu tinha, eu ganhei um livrinho chamado A Vida da Bruxa Adolescente Moderna, que falava sobre os primeiros passos da Wicca. Eu depois perdi esse livro porque eu acho ele uma raridade, nunca consegui achar novamente, e eu achei incrível, porque ele explicava o que era ser bruxa, de modo bem adolescente, entendeu? Sobre a síndrome do quartzo rosa, entendeu? Tá triste, pega um quartzo rosa, pega um cristal branco. Eu achei aquilo tudo tão lindo e comecei a buscar. Comecei a entender o que era bruxaria, o que era o paganismo. Minha mãe era uma pessoa que sempre me deixou muito livre espiritualmente, opostamente da minha irmã, que era médium, e era uma pessoa extremamente preconceituosa. Então, eu tinha uma pessoa que falava, vai, estuda, e a outra falava, mãe, ela está entrando no caminho das trevas, mãe, pelo amor de Deus. Então, assim, a minha irmã era tudo para mim. Então, era um choque que eu ficava me culpando por estar procurando aquilo. Acabou que eu me afastei de alguns guias que me acompanhavam, porque eles não gostavam. Eu já era batizada, tanto pelo clã cigano, quanto pelo Zé Pilintra, a qual eu falo que eu tenho uma cisma com malandra até hoje, porque esse negócio de segue minha cartilha e eu não seguia, e era brigas e brigas e brigas, e puxão de orelha, e olha, eu desisti de toda a malandragem possível imaginária. Mas eu era muito ligada à parte dos ciganos, e o meu padrinho, que eu falo que eu tenho um amor imenso até hoje, que era o cigano Juan, ele não suportava a bruxaria. E aí chegou um momento, eu com os meus 15 anos, que ele falou assim, eu não posso te explicar que eu já perdi muito para magia e para bruxaria. Eu fazer magia é uma coisa. Eu ver você entrar nesse mundo, sei que você não tem amadurecimento. Então, se você continuar, você esquece que tem padrinho. E isso já tem 10 anos que ele nunca mais falou comigo. Então, ele pode vir em terra, ele fala com a minha mãe, fala com todo mundo, ele não mantém nem o olhar até mim. Então, isso na época me chocou muito. Foi uma escolha muito decisiva, algo que não teria volta. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu entrei numa depressão profunda. E quem me ajudou muito a sair foi a cigana Clara, que era a Clara do Oriente, que ela pegou e me ensinou a primeira técnica do baralho cigano. Falou que quando eu estivesse triste, que o baralho ele ia me ajudar a pelo menos a clarear as ideias. E aí ela que me ensinou a mexer com incenso, a mexer com os cristais, me ensinou a fazer os primeiros perfumes de rosa vermelha, de rosa branca para usar no dia a dia. E aí ela falou, se você virar uma cigana, você vai aprender magia. Mas você é uma bruxa, então a magia já está em você. Não tem por que você estar nisso. E aí foi algo muito marcante, porque ela deixou bem claro que isso não era ruim. As pessoas nascem sendo algo, e as pessoas têm que aceitar o que elas são. E era uma trajetória normal, perder pessoas no caminho. Nisso eu entrei na bruxaria mesmo, me auto-iniciei. Em vez de eu começar pela Wicca, eu entrei pela Goetia, que é pela alta magia. Eu estudei simbologia, sigilos de Daimon. Depois me joguei para magia angelical, o extremo oposto. Quase literalmente fiquei louca, porque aí eu desbloqueei conexões com outros seres, então tinha gente falando na minha cabeça o tempo todo. Comecei a ter problemas na época da escola, dos estudos, porque isso tudo foi no meio da minha adolescência. Então eu tinha a crise existencial que o adolescente passa, mas toda a crise espiritual. E aí eu comecei a ver que tinham outras pessoas, e eu lá na frente comecei a perceber que tinham pessoas passando pelo início do meu
pelo meu processo. E essas pessoas continuavam sofrendo as mesmas coisas porque não tinha o passo a passo. E aí eu abri a primeira página no Facebook chamada Saber da Alma. E eu comecei a fazer lives, uma vergonha terrível que eu tinha, porque eu detestava colocar a minha cara em qualquer lugar. E eu comecei a falar sobre o começo, que era só o que eu sabia. E as pessoas queriam que eu falasse sobre coisas muito avançadas. O mais avançado você acha, gente? É o começo que está faltando. Ninguém consegue dar a mão para quem está levantando agora. Então, eu começava a falar sobre as regras da magia, sobre os cuidados que você deveria ter, sobre você poder usar oráculos dentro da bruxaria, porque o pessoal achava que você tinha que ser bandista para ser oraculista, para depois você virar bruxa. E essas pequenas coisas que eu achava extremamente importantes. Nisso, depois de muito tempo, nessa caminhada, aí eu saí dali, eu já usava o meu sobrenome mágico, o Morgon, meu nome mágico é Pandora, então eu ficava sempre Pandora Morgon. E aí, por causa de muito problema, eu desassociei o Pandora do Morgon, usei como meu sobrenome, por isso que ficou Gabriela Morgon, e aí abri o Instituto Morgon. Aí eu desfragmentei todos os cursos e ensinamentos que eu fiz e criei tanto a bruxaria moderna, que eu acho impossível você trabalhar com a bruxaria tradicional. Hoje em dia, que você mora no centro da cidade, você não tem como fazer uma fogueira de 2 metros, não rola. Então, isso para mim, não, mas você tem que fazer uma ceia negra de 3 dias e andar de preto com a cabeça coberta. Gente, você trabalha na área da saúde, como é que você anda de preto? Ah, não, porque então a deusa não vai olhar por você. Eu falei, então não vai olhar. Então desiste desse negócio logo. Não é possível, as coisas têm que se modernizar. Hoje em dia você tem padrões que tem que seguir. Não dá para você sair de preto no meio da rua, igual um corvo, às vezes, para ir, às vezes, na reunião do seu filho, com um véu no rosto para não ser tocada. Tem coisas que são muito primárias. Então eu comecei a ver essa necessidade de criar algo para fazer essas analogias, né? Uma coisa que eu brinquei muito com a Débora é a síndrome do Grimório. O pessoal procura o Grimório velho, com as folhas envelhecidas, porque é assim que as bruxas viam. Aí eu falo, gente, vocês encontraram assim porque é velho. Porque elas, na época delas, vão ficar envelhecendo. Aí quando vocês encontraram, já tinha um monte de tempo. A pessoa ficou olhando pra minha cara. Faz sentido. Faz. Então, se você usar um caderno pautado, tá tudo bem. Porque daqui que seu neto ache, tá velho já, não se preocupa. Ah, mas eles tinham uma folha grossa, porque era o que tinha. Ah, mas não tinha espiral, porque não existia. Eu falei, então eu também, se você quer voltar tudo, volta escrevendo papiro. Aí a pessoa se sente incomodada, para de falar comigo, deixa de me seguir, para depois, daqui a 6 meses, voltar a me seguir e falar, olha, bem que eu fiquei pensando naquilo que você falou e fez sentido. E essa é a minha vida atualmente no Instituto Morgon. Trazer esses focozinhos de luz no que as pessoas acreditam que é algo extremamente medieval. Falei demais. Pode brigar comigo, Débora. Não, de jeito nenhum. E eu quero, antes de nós começarmos aquele papo dos viciados em oráculos, né? A tua importância como uma mulher descolada, como uma mulher do mundo, referindo de uma forma muito instruída acerca de queimar os demônios em relação à bruxaria, né? Todos somos bruxos de uma forma ou de outra, e tu traz isso com muita leveza. E tu trouxe já numa live comigo alguns assuntos muito divertidos, que parece que come criancinha, que parece aquele monte de coisa de Walt Disney, né? Então, antes da gente adentrar naquela veia oracular que não se para nunca, traz isso, né, Gabizinha? A questão de que tu já te deparou com situações engraçadíssimas e vai diminuindo a burrice aí por aí afora, falando que é uma bruxaria, né, em relação aos dias de hoje. Eu falo que por eu ser filha de professora, eu tô acostumada a ver minha mãe dar explicação. E acho que quando eu entrei nisso, eu compreendi que eu tinha que passar a minha vida inteira dando explicação sobre alguma coisa. Do porquê o cordão, do porquê o chapéu, do porquê a pulseira, do porquê a religião, do porquê tudo. Então eu falo até para os meus alunos hoje, você pode ser bruxa. Para você, né? Tudo bem, é a sua religião.
Mas se você quiser se autoafirmar como bruxa, você tem que ter o conhecimento para você e para o próximo. Porque sempre vai ter alguém para te parar. E não adianta você explicar para a pessoa igual tem num livro, porque isso ela pode jogar no Google. Você tem que simplesmente explicar para ela de uma forma didática, dentro da vivência de cada um. Então, se a pessoa... Muito bom. Exatamente, a história do Grimório é tocante, todo mundo já teve isso. Eu também já joguei pó de café no meu Grimório para envelhecer. Eu também já fui dessas, porque eu queria o meu daquele jeito. E nisso, às vezes a pessoa não tem aquele nível cultural suficiente para compreender algo muito rebuscado. Então, você tem que saber chegar em todos os níveis. Então, por isso que seja numa brincadeira, seja numa piada, seja numa analogia, por isso que eu falo, eu estou 100% por dentro das séries. Então, eu faço analogias do mundo sombrio de Sabrina, de The Witcher, de Harry Potter, de os livros, tudo. E eu sou apaixonada, né, por séries e por filmes, mas eu passo para que as pessoas compreendam dentro daquilo ali de forma mais fácil, porque eu sei que não é uma religião fácil, não é uma religião de fácil acesso para ninguém. Então, é difícil você jogar algo que você escutou a vida inteira no lixo e acreditar no que uma pessoa está falando. Mas eu sempre trabalhei muito por conta própria. Né? Eu tinha, na frente da minha casa, tinha uma lanchonete, tudo. Mas quando eu fui para Brasília, eu arrumei um emprego na C&A. E eu não sou a pessoa mais discreta do mundo. Assim, eu uso pulseira de pedra, uns cordões pequenininhos, entendeu? Umas coisas que ninguém percebe, exatamente. E aí, quando eu botava a roupa para ir, né? Ela pegava e eu trocava a roupa, que era só tipo um colete da C&A, mas você ia com a sua roupa. E eu sempre tenho roupas muito esvoaçantes, entendeu? Ou então eu tenho bodies com calça muito pantalona, eu tenho sobretudinhos coloridos por cima. Então, dentro daquele padrão, principalmente do interior de Brasília, né? Porque Brasília eu falo que é um grande interior, já chamava atenção a roupa. Meu cabelo na época era roxo. Então, assim, eu era o estranho no ninho dos estranhos. Eu conseguia ser aquele ponto muito fora. E aí eu sempre andei com os meus oráculos. Sempre. Sempre andei ou com um pêndulo no pescoço, eu tinha o meu baralho dentro, tudo. E aí, numa vez, desastrada, mas eu falo que hoje em dia eu falo, alguém do astral me deu um tropeção, que eu entrando na frente da sala da parte da gerência, porque eu precisava avisar porque eu tinha chegado atrasada, porque eu tinha ido buscar uma bobina na outra C&A, uma coisa assim que eu tinha pedido. Eu tropecei, a minha bolsa voou e caiu meu baralho assim no chão. Aí eu entregando a bobina e recolhendo cartinha. Aí todo mundo ali ficou. Ninguém perguntou, segue o baile. Ninguém perguntou naquele momento, porque foi o assunto do dia, da semana, do mês. Todo mundo falou disso. E a primeira pergunta, que baralho é aquele? E eu, é o cigano. Você joga? Jogo. Aí a pessoa pergunta, você é muito santo? Não. Ah, mas você é de candomblé. É da macumba, né? Não. Não? Não. Aí eu também não falo, olha, aí eu falo não, sai andando. Não. Para não dar, eu pensando, gente, eu vou ficar aqui só fazendo um extra de Natal. Eu nem quero ter esse debate aqui. É muito complexo para muito pouco tempo no emprego. Aí eu trabalhava no caixa. Nisso, a minha gerente, que era chefe do caixa, estava do lado, tinha uma outra moça, e eu atendendo, parou uma moça na minha frente e falou assim, Bliss de Bi, para mim, eu, ai, Jesus, não é possível, Jesus, não é porque eu não estou no seu rolê, que você me abandonou desse jeito, não sei, não é possível. Eu tô perto de Natal, cara, eu tô na tua festa, não é possível que você não pode falar, vou dar uma luz para aquela pessoa ali. E ela ficou assim para mim, e eu, Bliss de Bi, eu, ai, tá animada pro Yuli? Como é que aquela mulher sabia que eu era bruxa? Eu não sei. Mas porque falo que bruxa encontra outra, tem um radar magnético que a gente se encontra na rua. E eu falei, muito. Claro que a mulher foi embora e todos os carros estavam assim pra mim. Esperando eu falar.
que é Bliss de Bi? Falei, eu lhe abençoo. Que religião é essa? Eu no caixa, passando, destravando, solta a bomba. Não, porque eu sigo o paganismo. Ah, você não foi batizada? E eu falo muitas vezes, na Igreja Católica, 2 vezes dentro do terreiro. Olha, batismo é uma coisa que não me falta. Então, o que é isso? Eu falei, é porque eu sigo a bruxaria. Parou a mulher que estava fazendo pagamento, parou a mulher do lado, parou as caixas olhando. O sistema fez questão de travar, caiu a internet da C&A inteira. Todo mundo no caixa olhando a minha cara. E eu falo que daquilo ali, aquilo ali era a aprovação que eu tinha que saber falar em público. Porque todo mundo do caixa estava assim, e o que é isso? E eu pensando, não sei se eu vou perder a cliente, se eu vou perder o emprego. Aí eu explicando, não, é uma religião, e eu toda cheia de dedos, é uma religião antiga, que mexe com a natureza. Aí tinha uma senhorinha lá do canto. Isso é coisa do diabo. Aí tocou meu coração. Falei, realmente, eu só não sei, eu falei para ela, senhora, eu só não sei se eu que sou a seguidora do diabo, por que eu estaria trabalhando na C&A? Então, cara, eu fiz o meu acordo muito errado, não é possível. Que pacto foi esse que eu fiz, que eu vim trabalhar na C&A? Por que eu não estou trabalhando, então, lá no Planalto? Não faz sentido. Ela ficou olhando pra minha cara. Falei, não. E aí eu solto logo. Não sou seguidora do diabo, essa crença não é minha, essa crença é cristã. Eu não sigo cristianismo, eu não sigo os mandamentos de Jesus, tá? Eu não quero saber se ele foi para a cruz, se ele não foi para a cruz, isso não faz parte da minha vivência. Então, se eu não posso acreditar no diabo, eu também não posso ver e exaltar o sofrimento dele. São coisas que não são da minha trajetória. Eu não como criancinhas, até porque eu sou uma pessoa que demoro muito para digerir proteínas. Aí a pessoa já fica, ela não sabe se ela ri, o que ela faz. Falei, eu gosto de gato preto, não mato, porque se eu matar o gato preto, o azar vai ser meu, isso não tem lógica, tá? Eu não tenho um caldeirão de 2 metros, eu tenho uma panelinha de ferro de 35 centímetros, que é o que a gente está tendo. Os cristais que eu usei para proteção, mas eles também podem ser usados para atacar na cabeça de quem me fizer pergunta ignorante. Silêncio no caixa, voltou a luz, porque eu nunca gostei tanto de me livrar das pessoas. Pronto, aquilo foi o tema, todo mundo me pedia consulta, todo mundo, só que eu passei a ter que falar esse bordão a cada 2 passos, porque isso chegou no outro lado da loja, isso chegou o pessoal do Carrefour que trabalhava em frente, então o pessoal do almoço vinha, porque nunca ninguém tinha visto uma bruxa, então o pessoal ia no meu caixa para comprar uma meia, e para perguntar assim, você dá curso? E eu, não dou. Em Brasília não dava nada. Eu só queria me livrar daquilo ali. Acho que eu nunca fiquei tão feliz quando o meu trabalho chegou no fim. E eu me livrei, porque aquilo começou e as pessoas começaram a se identificar com a bruxaria. Aí elas iam para casa, estudavam um assunto para no outro dia me encher de perguntas e me traziam um sonho e queriam que eu tirasse carta. Eu passava o meu almoço inteiro tirando carta para as pessoas, para elas entenderem o que é, porque as pessoas achavam que a carta só dava para falar sobre amor ou morte. Eu falava, gente, de onde você tirou essas coisas, gente? Mas não sei de onde. Eram umas coisas muito. E aí eu conheci a minha esposa atual, de família totalmente católica, cristã, fervorosa. O pessoal trabalha na igreja, nas instituições da igreja. Ela já é errada por ela gostar de meninas. Então ela já estava errada no rolê dela. E eu era vizinha da família deles. Quando eu passando tudo, eu conheci ela. Foi assim, eu conheci porque ela estava, o primo dela estava implicando com os meus sobrinhos. E nisso eu fui tomar uma satisfação, porque eu sou muito explosiva com o negócio de família. E ela achou a minha forma de falar muito engraçada por causa desse chiado do carioca. E a gente começou a falar e tudo ela. Eu tô me sentindo tão mal, porque ela trabalhava na rodoviária, então isso é muito pesado. Eu falei, você tem alguma religião? Não. Eu falei, posso te passar uns banhos? Pode. Nisso que eu passava sempre banho para ela, de sal negro, banho de erva, banho de limpeza, banho para fechar o canal dela energético, porque ela até hoje é um ímã, um para-raio. Eu consegui desfazer, em um mês eu consegui desfazer uma amarração que ela sofria. Pela namorada dela, eu não sabia. E aí, quando a coisa se desfez, a gente começou um relacionamento que ela já sabia que eu era bruxa e ela achava isso muito engraçado. Eu acho que ela não tinha nem noção do que era, porque eu acho que ela teria repensado. Ela só achava uma coisa muito bonitinha.
que eu fui conhecer a família tudo, que a família falou assim, vamos na missa? Eu falei, não vou, porque eu sou bruxa. No almoço, família. Falei, agora, ó, se não aceita, eu já estou botando para fora de uma vez só. E aí que, não, mas bruxa, como? Você não tem Jesus no coração? Eu falei, nem tenho. Olha, nem tem. Ele está na igreja, ele está na missa. Como é que ele vai estar no coração, gente? Não dá. Não dá para estar em dois espaços, ele tem que ficar concentrado nos focos certos. E aí, como eu sempre fui muito piadista, justamente para quebrar sempre o clima ruim, uma coisa assim, eu joguei para a família dela, desde a avó, que era beata de igreja, a mãe, a tia, a todo mundo. E eu falo que os oráculos foram assim a porta para eu conseguir acessar as pessoas de uma forma sem elas verem que é a bruxaria, porque a pessoa pensa que é a bruxaria, eu tenho um caldeirão 24 horas borbulhando. E aí os oráculos é uma forma mais sutil de eu entrar na vida das pessoas e as pessoas conhecerem que o que eu faço não é ruim, não é magia negra. Sensacional, sensacional, porque desmistifica, né, Gabi? E assim, ó, antes da gente começar, né, o papo contigo é tão intenso que vai rolando, mas eu juro que eu não vou enrolar demais, gente. A tua energia, né? Tu está sempre trabalhando com muita gente, com muita ansiedade das pessoas ao teu redor, para que elas também consigam entrar nesse mundo e apresentar resultados. Então, o ambiente de ansiedade te cerca, tanto para botar uma carta para alguém, quanto em relação aos teus alunos, enfim. Como é que tu faz assim a manutenção da tua energia, né? Eu sei que a bruxaria não é para os preguiçosos, tu tem que estar sempre em função de muita comida, muito ritual, muita coisa. Fala um pouquinho como é que é o teu dia a dia em termos de blindagem energética, do que tu poderia recomendar até para nós que não somos atuantes, mas que trabalhamos muito com o oráculo e com a ansiedade das pessoas. Eu vou gravar essa sua frase, pedir você mandar um áudio para eu mandar para os meus alunos, que bruxaria não é para gente preguiçosa. Porque eu já falei, mas talvez na sua voz, que tem uma voz seduzente, você convença mais que eu. Porque, olha, eu tenho uma galera que eu tenho vontade de esmagar o pescoço, entendeu? Mas, assim, eu espero que um dia você venha aqui na minha casa. E, assim, você vê que da casa, desde sal e pó de tijolo na porta, então a casa já é estranha assim, né? Até planta pendurada, eu tenho peregum na entrada, eu tenho colônia pendurada, todas as pedras, todos os cristais, né, que eu tenho. Mas, assim, eu tenho uma rotina muito metódica até. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir no altar, não importa qual horário. Às vezes eu posso até voltar a dormir, mas eu vou no altar. Agradeço, peço. Aí depois eu começo o meu dia. Eu tenho sempre uma doutrina muito de chás, mesmo que eu não tome de manhã, eu vou tomar à tarde, eu vou tomar à noite, justamente para ajudar a repor um pouco da energia que eu gasto. Na pandemia acabou que eu dei uma diminuída, porque como eu fiquei mais reclusa dentro de casa, eu não tenho tanto contato, mas eu fazia muito atendimento dentro de casa. Defumadores quase toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Essa semana foram quase 3 vezes na semana, entendeu? Haja defumador, haja divino. Incenso sempre dentro de casa. Tento manter o mais continuamente possível o altar aceso, né? A qual eu falo que tanto faz um desgaste meu, né? Porque ele fica puxando muito mais energia para dentro de casa, mas ele ajuda a transmutar. Eu tenho um espelho negro aberto 24 horas fazendo a transmutação de energia o tempo todo dentro de casa. E é isso, praticamente. Mas aí, quando eu faço atendimentos, quando eu vou para feiras, ou quando venho, aí eu tenho toda a coisa de limpar a casa com colônia ou com alguma água que eu faça fervida com alguma erva para poder passar dentro de casa, para melhorar a energia. Aí tem plantinha, tem ensino dos ventos que ajuda, banhos que eu tomo para ir, para limpar, para voltar, para proteger, para aumentar, óleos que eu faço muito para passar, principalmente quando eu estou em feira, porque em feira o negócio é outro nível, porque você não tem tempo para respirar entre um atendimento ou outro. Então, tem um óleo que a gente chama óleo da bruxa, que ele é como se fosse
um boom no seu sistema energético. Então, você pode estar mal, você passa na hora. É uma questão de exatamente 3 minutos. E você, é como se tivesse acabado de acordar. Então, você passa tanto nos punhos, quanto no terceiro olho, aqui na nuca. Então, aquilo dá. Então, haja sangue de bruxa nas feiras para aguentar, né, um dia todo. Basicamente isso. Você viu a minha mesa, né, de oráculo, então a minha mesa já é um centro energético. Eu levo imagem, eu levo coisa e um monte de pedras, por mais que você disse, olha, estou precisando, vendo. Eu vendo todos os insumos, eu dei uma parada por causa da pandemia justo, mas eu vendo. E tem os pozinhos que eu jogo em cima da mesa, que é o pó para selar a energia. Então, assim, acaba que a minha mesa só capta a energia de quem põe a mão nela. Quem não põe, ela não capta, entendeu? Porque parece que a nossa mesa fica pulsando, né? Todo mundo fala, ai, que bonitinha, a gente tá captando. Chega uma hora que eu falo que meu jogo buga, se eu deixar ela aberta. Então, assim, eu tenho que fechar, até porque como eu trago muito oráculo, acaba que eu fico oscilando a egrégora da mesa. Abro o cigano, depois eu abro o Delfo, depois eu abro as Donas das Bruxas. Então, para não ficar esse choque energético, eu meio que selo a energia. E eu coloco... Então, tem esse pozinho que é feito normalmente com alecrim e enxofre, que eu jogo. Então, ele é como se fosse a mesa se torna o próprio círculo mágico. Então, fica eu e a mesa. E a pessoa... Então, por isso que eu pergunto o nome da pessoa, que eu dou autorização que a energia dela entre. Senão, a pessoa pode falar, pode pegar cartãozinho, que nada faz. Acho que esses são, assim, os maiores truques. Sensacional. E tu falou uma coisa muito interessante sobre as egrégoras que mudam e oscilam, e é verdade. Eu já tive convidado aqui que disse assim, Débora, não adianta querer trabalhar na mesma vibe com baralho cigano, com baralho de esquerda. São energias diferentes e a pessoa é recomendável que tenha um engajamento de proteção ou de ligação com a religiosidade diferenciada, porque isso vai atingir o teu corpo físico de alguma forma, ou se tu entra assim nesse mundo de paraquedas sem tentar ver o que cerca, não seria recomendável. Isso foi o que o convidado falou. A minha irmã veio aqui também, né? Tu conhece, Gabi? Aliás, Maravilhosa. eu te conheci através da Filha do Vento, E a Lara já disse que não, que essa história ela não considera, ela acha que qualquer pessoa, inclusive evangélica, querendo e estudando a didática de um baralho de Maria Padilha, não vai sofrer alguma situação assim, não te digo de intercessão, mas não vai ter influências. E nós, numa democracia em que tudo é válido e tudo a gente para pensar, Débora, eu já acho que o dia que eu fico só no baralho de esquerda, eu fico mais assim, mais agitadona do que um baralho cigano. Para mim, o cigano é mais light, tá? E eu não sei se é a minha energia que é mais compatível ou o quê. O que tu pode falar, Gabi, das egrégoras? Tu acha que existe, sim, algumas coisas que nos puxam mais, ou tudo é uma grande viagem e oráculo é oráculo e tu pode jogar qualquer um e tu sai igual e tu entra igual? Não, eu acho que cada oráculo tem a sua egrégora separadamente. Tanto que eu, quando vou para a feira, eu normalmente carrego todos os meus oráculos. Mas eu sei que eu não vou jogar todos. Tem sempre um que parece que quando ele sai, ele vai sair para todo mundo. Tanto que na Mystiféria eu fui muito preparada para trabalhar com Delfos e o que estava pedindo eram as runas. Eu trabalhei com runas no primeiro dia, o dia inteiro, jogando aquelas pedras. Coisa que não é um oráculo muito que tenha muita saída, mas é porque estava numa energia muito mais voltada ali para o lado nórdico, muito mais ancestral, entendeu? Tinha muito baralho cigano e não estava conseguindo segurar a energia. Eu falo que o oráculo também tem a sua energia, o seu campo, a sua egrégora de proteção própria. Então, quando ele sai, ele vem com uma galera conjunta ali, vem com um grupo para cima de você pesado. Eu fico sempre na mesma pegada oracular. Então, eu sempre estou ali naquela coisa bem ancestral, pagã. Já se eu precisar mudar. Então, normalmente, eu deixo, às vezes, o baralho cigano até dentro da minha bolsa.
Numa emergência, eu utilizo. Já foi me pedido até para ter um oráculo, por exemplo, da esquerda, até pela minha linhagem na Umbanda, e por eu ser filha de Exu, né? Eu sei o meu orixá, tudo, então isso dá uma pedida. Mas eu nunca quis justamente por causa desse choque energético, de eu ter que trabalhar com um e trabalhar com outro. E como eu não vou para uma feira só com oráculo, eu não gosto dessa confusão energética que faz. Não que vá sofrer alguma coisa a mim, mas eu acho que a energia na mesa fica confusa, que eu sinto. Então, assim, eu gosto quando as coisas ficam mais separadas. Tanto que eu faço a minha mesa baseada nos oráculos que eu vou abrir. Porque quando eu vou jogar com cigano, eu não levo imagem da bruxaria. Aí eu já levo só os cristais, levo aromatizante, levo incensos, entendeu? Eu posso levar algumas ervas para jogar em cima, porque ainda assim é uma energia que se choca. Por mais que sempre tenha uma pessoa que fale assim, mas existem bruxas ciganas. Isso agora é a galera que luta contra mim. E eu falo que eu não acredito em bruxa cigana. Eu acredito em cigana feiticeira. Porque bruxaria é uma religião, entendeu? E eu conheci já bruxos ciganos de linhagem que falam que eles não gostam da bruxaria, não porque eles têm um preconceito, mas eles foram muito mortos por causa da bruxaria. Então, eles não têm uma boa visão por causa disso. É como se fosse eu fui morto por algo que não era da gente. Então, não tem por que ter essa mesma receptividade. Mas eu acredito muito na magia cigana. Como eu acredito, né, sempre, que a magia está em tudo, em todo o mundo espiritual. Então, eu gosto. Existem as ciganas feiticeiras, tem a magia cigana, que é de uma força extraordinária. Mas você falar que a pessoa é uma bruxa cigana, você vai também falar que a pessoa pode ser uma mãe de santo bruxa. Você também pode falar que a pessoa é um padre bruxo. Então, você começa a misturar duas religiões ao mesmo tempo, de dogmas totalmente diferentes. E isso provoca um problema. Então, eu falo que se não dá para misturar isso no dia a dia, eu também não gosto de misturar as egrégoras. Se eu estou puxando uma egrégora, como é que eu vou puxar a outra também? São representantes diferentes. Então, por mais que eu tenha um mentor que jogue, que seja a minha mentora do baralho cigano, que é a Cigana Esmeralda, se eu estiver com uma mesa toda de bruxaria, o meu jogo cigano nem abre. Eu posso jogar, aí ele dá um lá com crá, maravilhoso. Aí eu pergunto se a pessoa vai ter trabalho, a pessoa sai os pássaros, aí sai a morte, aí sai a estrela, aí você vê que fica oscilando. Aí fica, vai sim, vai não, vai sim, vai não, vai sim, vai não. Eu falo, já entendi, não vai abrir, vou pegar outro. Porque não vai, porque o campo é totalmente diferente. É a minha percepção. E os alunos que eu ensino, que eu tenho, né? Eu tenho uma aluna que vai se iniciar agora, que joga tanto de Marcélia, que ela consagrou a mentora dela de bruxaria, e ela tem o dos animais do poder e as cartas ancestrais ligadas ao xamanismo. E quando ela joga ela sente dificuldade muito para jogar o outro no mesmo dia. Então, e eu não contei isso para ela, mas ela já percebeu. Então, normalmente, quando uma pessoa está respondendo, a outra ela não consegue acessar com tanta facilidade, só se for numa emergência. Aí eu tenho uma outra aluna que ela tem o baralho cigano e ela tem o tarô negro, que é o de Santa Morte. Esse, então, não consegue abrir de jeito nenhum no mesmo dia, nem na mesma hora. Ela quis fazer uma jogada com os dois. Falei para ela, corajosa. Eu falo, vocês são tão desprendidos da alma de vocês, gente. Vocês jogam a alma de vocês para os rolês tão loucos. E ela sente muita dor de cabeça, passa mal, quase desmaiou. Justamente que eu falo que o choque energético é grande. Mas eu acho que com o tempo, principalmente no nível da Larissa, ela já está tanto tempo energeticamente nisso que ela não vai sentir mais essa diferença. Tá, eu vou dar uma pausinha, porque eu sei que a Cláudia ela tá louca para fazer um questionamento, uma fala a respeito desse teu assunto, e eu vou oportunizar. Vem, Claudinha, Claro. pode aproveitar, Gabriela. Olha só, eu jogo com todos os baralhos juntos. Tábua de Reis, Padilha, Tarô, eu misturo tudo. Eu não consigo jogar só com baralho só. E eu jogo com todos. O Tarô da Padilha, eu tenho 1000 baralhos. E eu misturo tudo. Tudo. E dá certo.
Eu consigo jogar, eu não consigo jogar só com um, parece que me falta alguma coisa. Se eu pego só o cigano, parece assim que me puxa, eu não consigo. Como se Tanto eles que eu- todos se completassem, como se fosse um quebra-cabeça. Exatamente. Eu já tirei carta para a Ali aí pode dizer, eu não consigo jogar com baralho só. Incrível. Não consigo. Não consigo. E eu junto de esquerda com o cigano, eu pego. É incrível. E eles se conectam um com o outro. Eles se conectam de uma maneira assim que é inacreditável. Um completa o outro. Eu não sei, então, o que eu sou. Se eu sou bruxa, o que eu sou. Se eu sou de outro planeta, mas eu não consigo jogar com um só. Não consigo. É inacreditável. E a Ali pode, se a Ali quiser dar uma opinião aí, eu já joguei para ela e eu, assim, ó, é incrível. Um se conecta com o outro. Eu adorei ela. Você falou que você não sabe o que você é, né? Ela botou você imperativa. Ela já Eu falo assim, ó, é incrível, assim, ó, que eu vou falando, eu vou, assim, eu não calo a boca. Eu acho que eu deixo a pessoa, quando eu vou tirar a carta, eu acho que você é louca, porque eu vou falando assim, e eu tenho assim, eu capto tão rápido, eu olho aquilo, aquilo já vem para mim, mas eu tenho que misturar. Não dá com só, eu tenho que misturar. O seu campo energético também deve ser imperativo. Você deve captar de vários pontos ao mesmo tempo. Eu acho isso incrível. Eu já vi uma pessoa jogando assim, e eu acho lindo. Eu misturo de 2 em 2, mais ou menos. Então eu acabo tendo baralhos mais neutros, né? Porque eu tenho, por exemplo, ligação aqui. E eu acho lindo a pessoa quando trabalha assim. Eu jogo com no mínimo 6 baralhos. É o mínimo que eu jogo. É o mínimo. Eu puxo runas, eu puxo dados, eu puxo. E eu vou. É assim, ó, tem dias que eu não quero um, daí eu puxo outro, daí tem dias que eu quero aquele. Eles chamam o que eles querem. Uhum. Mas com só não vai. Não vai. Tem que ter um de esquerda com cigano. Então eu acredito. Você falou que não tem bruxa cigana. Eu não sei, então, eu não sei de onde que eu sou, porque eu olho assim, eu me vejo assim como eu sou por uma bruxa, mas eu também sou por uma cigana, mas eu também sou, eu não sei nem o que eu sou, eu não sei, eu acho que eu sou de outro planeta, não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu sou muito do Paranauê, mas eu gosto do cigano. Mas eu puxo muito para a esquerda, muito para a esquerda, é demais, demais. Mas tem que misturar. A Gabi, ela vem com um ponto de vista, assim, na percepção dela, né? Não existe receita de bolo, graças a Deus. A gente vive num universo de experiências coletivas e diferentes, mas a Cláudia traz que, para ela, essa máxima não serve, porque ela se utiliza de vários oráculos e está tudo bem. Cada um sabe da sua energia e como funciona, né? Eu fico esquisita. Eu com tarô de Waite vai numa boa com cigana agora, quando começa muito da esquerda, eu acho que esse corpo aqui não aguenta muito, enfim. Mas gratidão antes de você mudar, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Quando eu falo bruxa, dentro da bruxaria a gente tem 3 núcleos. A gente tem o bruxo, a gente tem a feiticeira e a gente tem o mago. Entendeu? A bruxaria é aquela que vai seguir a magia como religião, dogmaticamente, ritualisticamente, tá? Que é o que eu faço. O feiticeiro ou a feiticeira, ele vai utilizar os rituais e as invocações de magia de forma livre. Então, ele pode usar em cima de qualquer egrégora que ele esteja. E o mago é aquele que vai ficar em doutrina de alta magia e estudar sobre assuntos paralelos esotéricos. Então, ele vai mexer, por exemplo, com alquimia, ele vai mexer com herbalismo, entendeu? Mas ele é muito mais um estudioso do que um executor. Então, quando eu falo, por exemplo, que não existe bruxa cigana, que é como se eu estivesse falando que existe mãe de santo, madre. São 2 religiões diferentes. E quando você fala, mas eu acho que eu achei que era uma cigana mais bruxa, tudo, eu vejo você uma feiticeira nata. Até porque, pela quantidade de energias que você mexe, você tem que ter uma doutrina energética maravilhosa
para que você consiga captar tudo ao mesmo tempo. É só porque normalmente a pessoa utiliza a palavra bruxa como a pessoa que é ligada à magia, mas a bruxaria em si é uma pessoa que está inserida dentro de uma religião. A bruxa é a pessoa que é pagã, entendeu? Dentro da religião do paganismo, ela é iniciada, ela tem os preceitos dela. Por isso que quando eu falo que não existe cigana bruxa, é porque eu estou falando que ela tem duas religiões ao mesmo tempo. Mas com certeza ela é feiticeira. Com certeza a mãe de santo, ela é feiticeira. Ou às vezes ela é uma maga, porque às vezes ela estudou sobre tantos assuntos. Eu vi mãe de santo agora que mexe com cromoterapia, que mexe com reiki, que faz curas multidimensionais, e eu acho incrível. Entendeu? O ponto é que, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas você desclassificou todo mundo de bruxa que acha. Não, eu só separo, porque se você já está inserida dentro de uma religião, fica difícil até você migrar para outra. E, às vezes, quando a pessoa fica oscilando, aí eu gosto de coisas da bruxaria. Eu acho bonito ela como filosofia de vida. Eu gosto do que ela pratica, de como ela vê o mundo, mas eu tenho a minha vivência cigana, eu tenho a minha vivência dentro de um barracão. Não tem como você abandonar todo mundo e se jogar para a bruxaria. É muito difícil. Por isso que eu falo, aí você vai entrar na parte da feitiçaria, que é justamente você pegar essa vivência e levar para o teu modo de culto, que não vai ser igual ao meu, entendeu? Então você me vê como uma feiticeira. Eu seria, então, uma feiticeira. Exatamente. Que lindo! Amei, 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 porque eu não me encaixo em nada. Eu adoro os ciganos, mas eu também adoro as bruxas, mas eu também adoro o tarô, então eu adoro muita coisa. Então, já viu Shadowhunters? Você já viu Shadowhunters? A série? Isso é uma série? Não. Assista. Tem um feiticeiro que se chama Magnus Bane. E você pode ver que ele mexe com tudo. Ele mexe com erva, ele mexe com invocação, ele mexe com voodoo, ele mexe com banho, ele mexe com... E olha só, eu atendo o dia inteiro. Eu começo às 2, tem vezes que eu vou até às 3 da manhã. No outro dia eu tô de pé, maravilhosa. Eu tô pleníssima. Pleníssima. Eu atendo, eu me desconecto da mesa como se nada fosse. Eu sou muito forte. Sou muito forte. Mas olha, muito obrigada, viu? Cláudia, Feiticeira. Obrigada. Valeu. Obrigada, Cláudia, pelo teu depoimento. Voltando aqui, que o chat já começou. E a cafeomancia? E a cafeomancia? A cafeomancia está chegando agora. Então, Gabizinha, vem falar agora de como começa, né, esse oráculo tão particular, isso aí muito antigo, pouquíssimas pessoas manejam. Que interesse foi esse pelas Arábias aí? Todo mundo diz que ele não é assim tão rotineiro como um baralho cigano, é uma pegada mais ampla, como umas runas, digamos assim. E eu gostaria de saber de ti, que tipo de oráculo, tu estava falando aqui com muito cartomante de baralho cigano e de tarô, então tu pode traçar um paralelo, porque tu tem vivência com esses, em relação a que tipo é a xicrinha mágica, né? E qual é o tipo de resposta ou o foco que vem através da borra, que não é o nosso manejo com as cartas e tudo mais que tu entender. Agora o universo é livre para ti. Tá bom. Bem, eu sempre, principalmente por mexer com coisas antigas, né, e por buscar muito a bruxaria tradicional, a bruxaria ancestral, eu comecei a fazer uma busca dentro dos oráculos sobre os oráculos antigos, né? E eu encontrei as mancias, né? As formas oraculares de prever o futuro, que isso está sempre muito impregnado dentro da questão da bruxaria. E eu comecei a me especializar nesses tipos de mancias diferentes, principalmente para trazer como ligação. Não tem como você trabalhar numa feira, obviamente, como a seromancia original, que é você pegar um negócio de uma cuba de vidro e você ir pingando a vela para fazer desenhos, que é uma coisa que demora horrivelmente, ou você jogar, ou você ver pelo fogo, na fogueira, você jogar terra em cima da água para você ver os desenhos da lama. São mancias que tinham antigamente, que não se tem como se trabalhar hoje em dia, mas eu sempre busquei muito. E as mais normais, né, mais fáceis de trabalhar, vai ser a cafeomancia, que é ver na borra de café,
ou ver nas folhas de chá, que também tem, né? Que é a mesma técnica, é a mesma forma, tá? Não tem diferença. Eu, quando comecei a estudar a cafeomancia, né? E eu estudei por conta própria, fiz os meus estudos, fiz minhas buscas, li livro, li isso, li aquilo. Eu acabei fazendo, né, criando o curso de cafeomancia simplificado para as pessoas, porque as pessoas veem que a cafeomancia é uma coisa de outro mundo, paralelo, dificílimo, que você precisa quase cortar os pulsos para ter essa conexão ancestral, e é uma mancia extremamente fácil. Até porque as mancias antigamente eram coisas fáceis, porque eram coisas passadas de forma oral. Então não podia ser algo muito complicado, né? Então, assim, a cafeomancia começa lá na Etiópia, na lenda de Cafa, na cidade de Cafa, né? Onde eles perceberam que o café era energético. Os pastores levando o rebanho, eles percebiam que tinha um fruto vermelho, que quando eles comiam, eles ficavam acordados para fazer a travessia. Então, eles começaram a macerar aqueles frutos para fazer um caldo, e daí vem o nome café, dessa cidade de Cafa, na Etiópia. Isso depois, com as imigrações, isso vai para o Oriente Médio, e eles começam a fazer de forma de chá, porque eles já faziam muito. Então, eles começaram a misturar a água nesse fruto. E viam que saía nem sempre uma cor escura, porque o nosso café sai escuro porque é torrado. Antigamente, não. Eles faziam, então, às vezes, ficava uma coisa um pouco mais avermelhada, um pouco mais amarronada, dependendo do tipo de fruto que saía, né, do café. Mas isso se popularizou e se fez sentido de forma de mancia quando isso chegou na mão das odaliscas. Então, quando elas ficavam naqueles espaços, né, para saber, todas elas tomavam café e viravam a xícara para ver a borra, para saber quem é que ia ser escolhida pelo sultão à noite. E isso se popularizou tanto que as pessoas começavam a pedir para as odaliscas para que lessem a sorte delas do dia. Isso se popularizou, claro, porque eu falo que tudo nessa vida eu disse, né? E chegou lá na Europa, no século XVIII, e explodiu na França. E isso virou algo tão chique, que todo café tinha alguém que lesse borra de café. Era algo incrível. E aí o café já estava muito mais refinado, né? Já tinha o processo de torrar, tudo. E atualmente você só vai encontrar essa prática intensa ou no norte da África, ou na Turquia, que até hoje, se você entra em qualquer café, tem alguém para ler a sua sorte na borra. Porque o café que é usado ainda é o café do molde turco, até hoje. Quem consegue importar esse café turco, né, é maravilhoso. O café turco não é nem só o pó, mas é também a maneira como a gente faz e executa ele. Então, a gente trabalha com o nosso pó de modo turco. Mas o pó mesmo que vem de lá, o grão, ele é muito mais graxoso. Então, quando você vira, ele acaba se fixando nas paredes da xícara com muito mais facilidade e deixa a leitura muito mais fácil do que o nosso café, que é muito aguado. Então, você tem que trabalhar com um tipo de café que seja mais, né, oleoso, para que fique. A maneira do café árabe, do café turco, né, é justamente você pega, põe a quantidade que você quer do café no fogo, na água, né? Você vai botar o café. Tem que lembrar, gente, que é um café forte, né? Que as pessoas aguentem com a dor de estômago delas depois, que tem que ser forte. E a gente não coloca açúcar. O café, água e café. E você põe para ferver, desliga. Deixa baixar a fervura, liga de novo. Isso você fica mais ou menos uns 20 a 30 minutos fazendo esse processo. Quando ele levanta a fervura 3 vezes, você desliga, entendeu? E aí, se você tem aquele bule especial, não sei se vocês já viram, que tem um biquinho mais comprido, você acaba oxigenando o café. Que aí você coloca para um outro pote, tira, põe de volta, tira, põe de volta, tira. Você deixa ele mais leve no gosto, tá? Claro que quando a gente vai trabalhar isso numa feira, e eu levo a cafeomancia para uma feira,
Isso é um testemunho que eu venho dar, porque as pessoas pensam que não tem como, mas tem. É complicado, é uma parafernália que eu levo gigantesca, mas tem como. E aí você serve para a pessoa com a borra e tudo. Aí você põe lá a pessoa, explica, escuta uns 15 minutos de reclamação dela, porque ela vai ter que beber borra de café, e todo mundo reclama, entendeu? Minha mãe tá aqui na frente, é ruim, entendeu? E ela adora café. É uma coisa que as pessoas têm uma ideia muito estranha da cafeomancia. Tem gente que me perguntou se a cafeomancia era jogar grãos de café na mesa. Tem gente que perguntou se era eu jogar a borra, a pessoa botar a mão e eu prever o futuro. Tem gente que achou que ia abrir um pote de café e olhar e ia ver a sorte da pessoa. Mas as pessoas querem tudo com café, menos beber. Incrível isso. E você fala para a pessoa esperar, ela mexe. Eu levo o adoçante, porque o adoçante acaba que não vai interferir, porque não faz coisa. E eu peço para a pessoa misturar, assim. Trouxe até para vocês verem, eu tenho uma xícara totalmente branca, que isso é importante. Ela pode até ter desenho por fora, mas por dentro não, e nem de outra cor, porque vai dificultar muito para vocês verem. E aí você pede para a pessoa misturar, mentalizar e deixar ela baixar um pouco, porque o pó automaticamente ele assenta. Se a pessoa vira e bebe, buf, o pó vem todo. Então eu falo, bebe devagar. Tem até a paz no seu coração. Vai bebendo devagar para o pó ficar embaixo para mim. Porque já teve pessoa que virou tão rápido que ela comeu todo o pó, não tinha pó para fazer borra. Falei, vou ter que botar outro. Bebe devagar. E aí, aos pouquinhos, quando termina, aí a gente fala, aí vem a técnica, né? Aí vem. Você põe o seu, né? Pires, pode ser coisa, o meu é todo cheio de desenho. Que você não vai ver no pires, você vai ali. Nisso, você vai virar para você, num único golpe, sem a mão no coração, puf. Aí você deixa ali, porque tem que deixar ele descer e ele vai meio que borrando as paredes. Quando você levanta ele, você também levanta ele para você ver. Mesmo que depois você possa ir virando, mas você sempre levanta assim, para você ver o primeiro desenho central, que é feito no fundo, que é a mensagem mais importante. Tá? Aí, se você vira a xícara assim, você vai ter uma divisão. Aqui, normalmente, nesse quadrante, se a gente for dividir em 4, esse quadrante aqui normalmente vai estar falando sobre assuntos relacionados à família. Aqui, relacionado a dinheiro. Aqui, amor, e aqui, a espiritualidade. Não é obrigatório que surge tudo. Às vezes, o recado vem para uma área. Às vezes, não vem nada, o recado parece que a borra fica grudada aqui. É um recado central. Aqui, normalmente, é coisas grandes, é alerta. Faz sempre figuras muito grandes. Aqui nas laterais, às vezes, formam vários desenhos. Você tem que desvendar um por um. De bolinha para pontinho, para patinho, poste, tudo que possa ter. Então, você faz a divisão. O maior problema que eu tenho com a cafeomancia, e que é um dos motivos que eu só trabalho ela sozinha em feira, porque o consulente, ele quer debater com o oráculo. Ele quer questionar o que saiu. Porque no baralho você fala, mas por quê? Quem é? Posso perguntar? Não acho, não. Na cafeomancia, a pessoa pode não achar, não, porque o problema é dela, porque eu não tenho como. Então, peraí, que eu vou jogar de novo. Não tem essa possibilidade. Então, a pessoa escutar um recado, ter que absorver e aceitar, é terrível. De 35 pessoas que eu fiz cafeomancia na feira, eu atendi 35 pessoas, 30 reclamaram. Ah, não acho que isso esteja certo, não. Ah, eu duvido que isso vai acontecer. Ah, olha, eu não vi sentido, mas por que isso? A pessoa tem que absorver aquilo e compreender algo específico na vida dela. Você só passa o recado. Então, a cafeomancia acaba sendo muito difícil para trabalhar por isso. A gente tem alguns cuidados que eu passo para os meus alunos, né? Em questão da xícara. Então, por exemplo, eu tenho mais do que uma xícara. Então, eu consigo, né, energizar tudo. Mas quando você está numa mesa, você trabalha com isso, você conseguiu
ter a sua mesa parafernália, com tudo bonitinho, eu gosto de botar cristais ou dentro da xícara ou em volta, para a xícara ficar com aquela energia limpa, para eu só tirar os cristais quando eu for colocar o café. Se não, você pode botar no pires mesmo um pouquinho de sal grosso e virar a xícara para poder limpar de um consulente para o outro. Mesma coisa que eu faço. Eu tenho uma colherzinha específica para tirar o café, que é uma colherzinha de pau, específica com os meus símbolos mágicos. Eu tenho outra especial para mexer o café na pessoa. Entendeu? Tudo para ali. Não são coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Então, eu deixo aquilo reservado para a cafeomancia em si. E com a mesa, né? Eu sempre, principalmente quando a pessoa pega, também falo isso quando eu estou oraculando em casa. Se a pessoa puder lavar as mãos ou algo do tipo, né, daqui para baixo, ou se eu estou em feira, eu sempre tenho um álcool de ervas, aproveitando que a pessoa é obrigada a passar álcool, mas um álcool de ervas que eu ponho na mão da pessoa e peço para ela passar, para limpar um pouco da energia da pessoa, onde ela pegar a xícara. Tem sempre ter os cuidados de higiene natural, porque a xícara leva a boca. Então, trabalhar com isso na pandemia foi algo louco, porque era álcool borrifando para tudo que é lado. Mesmo depois de eu lavar, eu borrifava álcool em tudo, no prato, na mesa, na colher, tudo na pessoa. Então, foi, acho que, algo bem desafiador nessa Miss de Pé. Trabalhar, ter cuidado com a sua insegurança. Porque eu falo que você, na cafeomancia, a pessoa não está olhando nada, ela só está olhando você. Quando você abre o jogo, o baralho, acaba que ele tem a pompa dele. Ele já se impõe, são cartas. Às vezes a pessoa nem olha para sua cara, às vezes a pessoa está olhando para as cartas. Porque às vezes o desenho é bonito, né? As pessoas estão chamando a atenção. Na cafeomancia não tem o que ela olhar, então ela vai ficar duramente olhando para você. E eu já percebi que não é todo oraculista que aguenta essa pressão. Tem gente que não consegue ler, trava, mas a pessoa fica olhando para minha cara, mas vai olhar para onde? Para a chaleira que está do lado, tem que olhar para sua cara, é você que está falando. E as pessoas não estão preparadas a isso, porque o consulente desafia. Mas está vendo isso aonde? Aí você vira e mostra. Eu não estou vendo. Eu falo, mas quem está lendo? Porque tem gente que acha que você é charlatã, mas eu não estou vendo isso aí. Quando o desenho é muito grande, às vezes no fundo, eu mostro. Olha aqui, fez um urso. Dá para ver, a pessoa fala, meu Deus, eu vi. Pronto. Mas ainda quando os desenhos são pequenininhos, você dá um certo trabalho para convencer a pessoa. Tem gente que vem já conhecendo a cafeomancia, mas são muito poucos. Eu acho que talvez o grande desafio, né, Gabi, não é ouvir de forma despretensiosa o que vem para ti, né? Tu já vem, às vezes, com ansiedades na área amorosa, vai sair para ti uma questão familiar. Porra, como assim? Não é isso, né? Aí resignação de que venha um assunto que tu nem imagina que possa vir, porque a tua ansiedade quer um outro. Então, eu acredito que seja um grande tiro livre, né? Vem algo que a pessoa nem imagina e segura essa mamona, né? Sim, sim. As pessoas não estão, elas sentam na mesa para qualquer que seja o oráculo. Elas nunca estão no copo meio vazio, elas sempre estão com o copo para transbordar. Então, elas nunca estão de coração aberto para escutar o que é espiritualidade. Elas sempre ali para desabafar e debater com o mundo espiritual, e elas acham que a gente é um grande WhatsApp do mundo espiritual. Que a gente passa o recado de lá, elas debatem daqui, aí você passa para lá, aí debate daqui. Já que elas não conseguem isso, elas usam você como ponte. Elas não querem, na verdade, um conselho. É raro as pessoas que falam assim, abre o jogo e me diz o que vai sair. Dificílimo. Porque a pessoa sempre está cheia de perguntas, cheia de indagações. A vida sempre já está no limite quando a pessoa vai procurar um oraculista. Então, as pessoas vêm muito armadas, elas vêm muito sofridas, vêm muito tristes. E isso é muito complicado você dar essa vazão assim dentro da cafeomancia. Falo que é muito complicado. Porque se a pessoa está muito ansiosa, às vezes, eu sei isso pela xícara, que quando a pessoa vem com foco, às vezes ela eu quero um conselho sobre a minha espiritualidade. Você pode mentalizar isso.
Se a pessoa é muito focada, você vê que a xícara faz um desenho. E às vezes é o conselho, mas um desenho. É que se a pessoa vem e fica rodando aquilo ali, pensando 425 coisas, não faz nenhum desenho no fundo, borra a xícara inteira com mini desenhos pequenos, que é um trabalho do cão, e eu falo que é para você desvendar cada micro desenho que é feito. Tu chegaste a treinar muito tempo o teu olhar para identificar os desenhos do pó, porque assim, uma coisa é tu olhar para uma nuvem e achar, tem cara de anjo, tem cara de montanha. Outra é tu lidar com uma situação totalmente escura, miúda. Então, como é que tu fez assim esse treino de olhar, isso aqui é um bicho, isso aqui é um mar, isso aqui é um barco, isso aqui é, enfim, sabe-se lá o que vem. Né? Explica para nós um pouquinho essa peculiaridade do olhar para as figuras, que deve ser bem difícil e deve ser bem detalhista. Sim. Eu falo que um bom treinamento é justamente deitar e ficar olhando as nuvens. Literalmente, você ficar vendo os desenhos que as nuvens fazem. Tem os grandes e tem os miudinhos. Prestar muita atenção. Eu falo que nisso acaba que a bruxaria ajuda muito, porque como a gente passa muito tempo meditando, você consegue acalmar a sua mente o suficiente para você observar. E se você estiver extremamente afobada, você não consegue ver nada. Porque é algo extremamente minucioso. Então eu paro, respiro e fico ali olhando. Às vezes a pessoa está em pânico do outro lado, não tem problema. Eu fico olhando, 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 até o meu olho juntar um desenho no outro. Porque às vezes eu tenho uns pontinhos ali, eu fico olhando, porque aquilo está me incomodando, é algo que te incomoda naquele desenho. E você vai perceber lá no fundo que aquilo todo era uma estrela em cima de um desenho que estava embaixo e você não percebeu. Então é algo que eu realmente treinei bastante, né? Tanto tirava para mim mesmo, e o que eu gosto dessa mancia e de todas as outras é que você pode jogar para você, abrir para você mesmo. Você não tem como manipular, você não tem como tendenciar, porque o desenho está ali. E eu acho isso incrível, porque eu sou tendencialista, eu jogava o jogo para mim de cartas. Bom dia. Bom Você dia. acordou? Já botei no mute também, Gabi. Pode tocar. Oi. Deixa eu voltar. Eu fui andando, voltei. E aí, então assim, eu treinei muito com a minha mãe, que minha mãe adora oráculos. Minha mãe é um dos motivos, minha mãe tá aqui todos. Ela foi um dos primeiros, foi o grande motivo para eu comprar um baralho. Porque ela fala que pagou o cartomante dela a vida inteira. E quando ela descobriu que tinha uma filha que podia ser cartomante, ela fez um investimento pesado nisso. Maravilhosa. Então ela me deu baralhos, ela me ajudou a comprar as coisas da cartomancia. Se eu falar para ela, mãe, eu tô com vontade de ler dados, ela fala, amanhã compra os dados e fala, toma, vai testar comigo. Então, assim, ela é ótima, ela as runas, eu tenho as runas celtas, né, o Ouan, então, assim, ela, principalmente por gostar muito de café, eu fazia muito teste com ela. E ela é uma pessoa é uma leonina com ascendente virgem, então não consegue pensar muitas coisas. Não pega, ela é extremamente focada. Tanto que às vezes quando eu quero saber uma coisa, eu peço para ela perguntar no baralho. Porque quando ela pergunta, o baralho, não importa qual baralho, ele nem titubeia. Ele responde ela perfeitamente. Comigo ele fica pois é, não sei, depende da sua escolha, porque eu já sou assim, né? No depende, ele fica talvez. E aí eu falo assim, não, mas é porque eu não quero. Aí pronto, ele fala, eu não quero, eu não vou te responder mais, acabou. E aí, no caso, ela é mais focada. Então, a borra dela é uma borra extremamente concentrada no fundo, com um desenho, sempre muito grande. Então, e daí eu te pergunto o seguinte, pode acontecer, digamos, que eu estivesse no meu foco nível hard contigo para fazermos esse encontro de beberragem de café. E daí ali, a Débora é uma consulente chata e ela vai ver que saiu um desenho que ela discorda do teu. Digamos, tu viu lá a estrela e eu vi lá uma lua, digamos assim. Existe isso de repente, a consulente ver um desenho e, de repente, ela até vê, é verdade.
e tu pode agregar essa informação que ela viu ou não, é o teu olho da pessoa oraculista que está ali que vai ditar a mensagem. Então, eu falo até para os meus alunos, para a turma de cartomancia, que quando você está iniciando, você evite de expor a xícara, a borra de café para a pessoa. Por quê? Às vezes, quando a pessoa está iniciando, ela já está tendo que trabalhar com toda a insegurança dela natural, né? E se você está vendo, por exemplo, aqui que tem uma âncora, e você vira para a pessoa, porque tem gente que lê assim, ó, mostrando. E a pessoa fala assim, mas eu vi uma árvore e você não está conseguindo ver a árvore, acabou a tua vida. Porque você começa, a árvore aonde? Cadê? Por que você está vendo? E a pessoa fica desesperada. Eu, hoje em dia, mostro, às vezes, uma pessoa com um desenho muito grande, a pessoa fala assim, mas ali não tem uma foice? Se eu vir a foice, eu agrego. Aí eu falo, tem. Está no quadrante tal, mas às vezes eu estou falando um desenho aqui embaixo, a pessoa já está vendo o desenho lá de cima. E eu falo, a pessoa, eu vou chegar lá, calma. Se eu não vi, eu falo, a foice significa isso, mas então é a sua interpretação sobre o que é tal. Não foi mostrado a mim, mas às vezes é algo que foi mostrado para você. Talvez você precisasse ver a foice. Eu já pergunto, o que você está precisando cortar na sua vida? E a pessoa já faz. Para simplesmente, na borra em que eu estou lendo, aparecer uma foice para você, é porque você já tem essa consciência que tem que cortar alguma coisa e a borra só está te revelando o seu subconsciente. Aí a pessoa já fica sem graça, já fica colhida, já fica pensando ali, ó, até o final. Mas é uma verdade. Os meus mentores só vão falar o que é autorizado para sair para mim. Mas às vezes a pessoa precisa ver alguma coisa a mais. Então, quando às vezes é uma coisa, eu viro assim, para guardar, a pessoa fala, ué, mas eu vi uma maçã. Às vezes é algo tão rápido. Eu volto, seguro, para a pessoa terminar de ver. E aí eu dou a interpretação do que ela está falando, mas eu digo, não é a minha interpretação, tá? Não foi eu que vi, mas é algo que você precisava saber. Às vezes são recados, às vezes até mais intensos, às vezes são coisas bem pontuais. Eu falo, maçã, tem que ter a sabedoria sobre alguma coisa que está tentada. Eu não sei sobre o que é, nem olho às vezes para saber o quadrante, mas a pessoa pega aquele recado, às vezes até muito mais fácil. Porque às vezes é uma coisinha que ela pensou de última hora que aparece na borra. A borra, ela é mutável. Isso é uma coisa que eu falo que é engraçada. Se eu pegar uma borra agora, fechar, li a minha sorte de hoje, deixar ela aqui seca, amanhã pegar, eu nem vejo o mesmo desenho nela. E já vou ver outro na energia daquele dia. Se eu fechar, no terceiro dia eu já vejo outro. Então, ela vai me trazer muito mais o que eu preciso saber naquele dia do que propriamente algo fixo. Claro que se tiver um leão desenhado aqui, eu vou ver o leão sempre. Mas estou falando nos pequenos. Eles vão trocando, você vai vendo outras coisas, você vai agregando outros assuntos. E fala aqui para nós, Gabizinha, para leigos mesmo. Quais são as figuras, né? É bicho, objeto? Amplia o nosso horizonte em termos do que vem de desenho aí, porque eu imagino às vezes um sol, uma estrela, um meio de locomoção. Agora eu não faço ideia, assim, sai muito bicho. Qual é que é a da borra, hein? A borra é artisticamente voltada em qual espécie? Então, vocês estão conseguindo me ver ainda? Não, sumiste. Não, né? Que eu deixei aqui separado é porque eu estou sem computador. Mais ou menos uma lista de coisas, né? De que podem sair. Eu vou fazer questão de mandar para a Débora, para ela mandar para vocês verem, tá? Mas, assim, tem desde sol, lua, coração, alianças entrelaçadas, círculos, pontinhos, setas, como tem lápide, como tem pênis, como tem tudo. Tem poste, tem estrada, tem gente que fala assim, mas, Gabi, eu acabei de ver na xícara, meus alunos têm umas coisas, eu vi um dinossauro, eu vi uma girafa, eu vi a entrada do mercado do meu bairro. Eu falo, realmente, vocês estão dificultando muito a minha vida. Mas a pessoa pode ver. E aí você tem, quando você faz o curso, ou quando você pega um livro, alguma coisa assim, você vai ter uma listagem de desenhos fixo. Mas eu posso dizer que você sempre vê
300 mil desenhos a mais. E aí você vai ter que fazer realmente a interpretação daquilo. Por exemplo, eu peguei uma borra de uma consulente que tinha os arcos da Lapa. Não tem no meu curso Arcos da Lapa. Eu até coloquei depois no curso Arcos da Lapa, que eu achei incrível. Era perfeito, era o arquiduto perfeito. Aí, eu primeiro perguntei para ela, você mora perto da Lapa? Ela, moro, na Glória. Falei, ok, estamos no caminho certo. E eu sou super verdadeira, porque saiu aqui, mostrei para ela, gente, mas é a Lapa. Falei, é a Lapa. Mas assim, não tem desenho Lapa. Mas para mim, se eu recortar, para mim a Lapa, os coisas que faz são portais. Entendeu? Sim, é porque eu fiz ali, aí ela me contou que ela fez um trabalho no pé dos Arcos da Lapa para malandragem, entendeu? Para um malandro que era de mentira, porque a pessoa que recebia não recebia o malandro. E aí passou um negócio todo errado, e a vida dela desgringolou desde ali. Eu falei, ok, compreendi o porquê dos Arcos da Lapa, tá me mostrando a síntese do problema. Mas às vezes você realmente precisa da ajuda do consulente. Porque eu falo, olha, saiu os Arcos da Lapa aqui. Te diz alguma coisa? Te remete a alguma coisa? Ela ficou assustada porque era justamente o que ela estava angustiada com aquilo. E logo depois saía várias flechas em volta, mostrando já o foco da resolução do problema. Eu falei, então não se preocupe. Você fez alguma coisa? Fiz, pedi desculpa e depois fiz um trabalho certinho. Eu falei, sabe aquela? A espiritualidade abençoa os leigos, os burros. Se você não sabia e fez sem querer, porque você achou que estava indo certo, ninguém vai te julgar. Aí ela depois ainda utilizou as cartas para complementar, porque ela queria saber por que a vida dela tinha virado ao contrário, e foi muito mais pela energia de confusão dela do que propriamente do trabalho. É que ela se desesperou tanto que ela saiu totalmente do prumo. Mas, então, assim, tem uns desenhos que saem muito aleatórios, como a girafa. Não tem o significado da girafa. Mas a girafa, por ter aquele pescoço muito alto e ver as coisas de cima, está pedindo justamente para você sair da massa, para você olhar as coisas de um foco diferente. Essa é uma interpretação que vem minha, não tem nenhum livro. Então, principalmente quando saem os animais muito loucos, eu falo que o leitor ele tem que ter uma intuição avançadíssima. Sem dúvida, Gabi. E agora eu te pergunto, né? No início da tua fala, tu disse da parede da xícara. Uhum. E no fundo, o ideal é que saia no fundo, ou tu pode fazer a leitura só da parede se o fundo está ferrado. Como é que é a parede também? Tu é análise da tua leitura? Sim, os quadrantes que eu divido estão voltados para as paredes, entendeu? Já pelas laterais. Às vezes não tem parede, às vezes não tem fundo, às vezes tem fundo e os 4 quadrantes. Eu falo que aquela pessoa ela realmente está precisando de conselho em tudo. Mas não necessariamente tem uma obrigação. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Às vezes faz um desenho aqui, ó, só nessa borda aqui. Acabou. Mais nada. O resto da xícara é tudo limpo, parece que nem teve café. Tudo bem, é porque o conselho ali é algo muito pontual, muito específico. O que eu falo do fundo é porque quando faz desenho no fundo, acaba que ele é mais grosso. Então, ele acaba sendo mais legível. Então, sempre é algo um pouco mais gritante. De resto, normalmente são desenhos mais finos. A borra fica mais fina, mais pontilhada fazendo o desenho. Tá, eu já vi um vídeo no YouTube há milênios atrás que eu não tive essa conversa interessantíssima que nós estamos tendo. E me parece que já vinha um vídeo assim, ó, tipo, ele volta! Não era ele volta, mas era uma pergunta já direcionada. E ela ali usava 3 xícaras e ela respondia sim, não respondeu a outra xícara. É verdade isso? Porque ao falar contigo, são questões abertas. Tu chega lá e vem o que vier. Se a Débora te perguntar, eu vou viajar para a Espanha, a xícara é capaz de dizer, através de algum animal, de alguma outra coisa, a respeito disso? Sim, mas só presencialmente.
Não tem como Ah, se fazer cafeomancia online, porque justamente a troca de energia. Matei 5 claro. pessoas que trabalham assim. Porque o toque da essência é justamente da saliva, é do contato fluido, né? Como tem mancias que são ligadas a sangue. Mancias que eu faço isso, eu não tenho como pedir. Débora, manda para mim um extrato do seu sangue por Sedex, que eu vou jogar aqui para fazer. Não tem como, tem que ter o contato. Não sou eu só preparo o café e dou para a pessoa. Como é que eu vou fazer isso e canalizar a sua energia lá no Kipropó para vir para a xícara, para formular? Eu não tenho como fazer isso. Agora, se eu quiser pedir um conselho dos ancestrais abertamente para eu passar online, ok. Mas eu posso realmente mentalizar para ser qual é o conselho do dia na xícara. Vai sair muito para mim, mas eu ainda consigo canalizar no montante. Mas eu saber algo específico da sua vida e te dar uma resposta, não tem como. Certo. E existe aquela coisa, o que está na asa da xícara para tal lado, o que está do outro lado da asa da xícara. Presente, passado, não sei mais o que. Existe todo esse estudo de conseguir fazer essas divisórias? Existe. Quando sai, aí você faz outra divisão, né? Tem os quadrantes, que você vai dividir assim. Obrigada, mãe. E você vai ter dentro, né? O círculo mais próximo do fundo, né? É passado. O do meio é presente. E da bordinha para cá é futuro. Então, você ainda consegue saber, pelos desenhos dali, se aquilo já aconteceu e está reverberando agora, se aquilo está acontecendo, se aquilo vai acontecer. Então, você ainda fica saber se no teu campo financeiro está mostrando uma foice lá no fim, é porque houve um corte no seu trabalho ou uma demissão lá atrás que está afetando a sua vida até hoje. Então, tem como ver. E ainda tem, se a pessoa quiser, e ela vem focada, e aí você faz uma misturinha no café. Por exemplo, vamos lá, Cláudia vem aqui em casa e ela quer saber sobre uma vida passada dela. Eu posso colocar canela, noz moscada e um pouquinho de açafrão no pó, e ele só vai me falar da vida passada dela. Não fala dessa. Entendeu? Como eu também posso botar um pouquinho de alecrim e louro moído para só me falar coisas do futuro. Então, você consegue ainda pelo pó dar uma dividida assim. Mas quando você vai abrindo para a pessoa e a pessoa quer um conselho para a vida dela atual, ela não se importa muito com isso. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Olha aqui. É isso que eu levo para... A garrafinha térmica, a elétrica. A elétrica, a chaleira elétrica, com mais mais xícara, mais o borrifador de álcool. A Débora viu chegando e era tipo muita coisa saindo dentro da bolsa. E com pandemia, pelo amor de Deus, né, Gabi? Haja mesmo. Olha, eu falei para minha mãe quando cheguei em casa. Eu trabalhei, mas minha mãe deu certo. Eu falei, deu, mas talvez para nunca mais. Só trabalho agora depois da pandemia. Porque eu tive ajudante para ir lavar no banheiro. Porque a primeira pessoa que senta para fazer cafeomancia, parece que ela tem um radar, que ela vai acionando as outras. E foi fazendo uma fila. E eu vi que tem pergunta aqui no chat. Eu posso responder? Claro, Gabi, eu vou fazer essa mão para ti, que eu leio para gravar mesmo. Já iniciando ali, na tua fala, a Alden já tinha perguntado qual é o pó de café utilizado. Sim, o pó que eu utilizo sabe esses pós bem baratos que vem cesta básica? Sabe? Uma coisa bem, que a gente fala pó bem vagabundo. É os que eu prefiro usar, porque eles são mais oleosos. Tem gente que pega, compra pó importado. Eu não gosto. Agora, se você tem condições de ir numa loja árabe e comprar realmente um café árabe, comprar um café turco, aí ótimo. Entendeu? Ele é mais graxoso, tu falou, ele né? É mais graxoso. Sempre eu consigo. Porque
quando estava tudo fechado, não conseguia, mas na Casa Pedro tem. Você compra o café árabe deles, que Ah, é excelente. a Casa Pedro, saudade da Casa Pedro, isso aí. Aí a mesma pessoa te pergunta, quando foi que você começou a se entusiasmar pela cafeomancia? Houve curso? Houve algum livro que te entusiasmou? Então, eu quando me entusiasmei verdadeiramente é por causa da minha mentora. A minha mentora espiritual, né? Ela é uma... Antes que ela brigue comigo, ela é uma velhinha, mentira, né? Mas ela tem um espírito muito, 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 muito velho. Ela só não gosta de botar essa aparência, mas ela gosta dessas mancias extremamente naturais. Então, ela me ensinou a cafeomancia, principalmente para mim, para que eu conseguisse tirar para mim. Eu acabo que eu quase não faço a cafeomancia para mim, tá? Eu faço voltado para os outros. Comigo eu faço para ler a folha de chá, porque eu detesto tomar café. Então, a cafeomancia para mim é um crime para minha gastrite. Mas eu aprendi por causa dela. E aí eu comecei a procurar. Tem um livro que se chama realmente Cafeomancia. E ele ensina, ele conta a lenda, ele também fala das técnicas. Mas eu comecei primeiro aprendendo com a espiritualidade. Aí, quando eu fui formular o curso, foi que eu fui procurar mais material pedagógico e tal. Tá, depois nós vamos abrir os 5 minutos só para os teus cursos, como é que se desenvolve, em quanto tempo, a gente chega lá porque o pessoal tem curiosidade. Aí aqui o Lázaro, querido, ele pergunta, gostaria de saber qual a periodicidade recomendada a uma consulta. Tipo eu, né? A louca de gostar de consulta. De 1 em 1 mês, eu faço isso? Não. De 3 em 3, de 6 em 6, não existe regra pronta. Uma só. A cafeomancia em si, você pode tirar todo dia. Você pode tirar todo dia, não tem problema, tá? Porque como todo dia você vai ter uma energia, claro que às vezes a borra não fica tão completa, não tão manchada. Às vezes ela vai literalmente dar a energia do seu dia. Igual tem muitos oráculos que tiram a carta do dia, para saber aquela energia do dia, né? E o café é a mesma coisa. Então, você pode tirar quantas vezes você quiser. Isso não tem problema. Só falo que não tire para a mesma pessoa 2 vezes. Tem gente que está treinando, tira. Eu vou beber a minha borra de manhã e a minha borra à noite. Para quando você está treinando, para você ver a diferença do que acontecer no seu dia e do que vai acontecer para o dia seguinte. Mas para consulente, 1 vez por dia. E aí você faz o tempo que você precisa. Normalmente, eu faço atualmente pacotes. Então, tem pacotes das minhas jogadas com os oráculos que eu já coloco como entrada cafeomancia. Então, a pessoa chega, eu preparo, bebe, enquanto isso eu vou tirando, e aí eu abro como conselho final a cafeomancia. Entendeu? Já porque a pessoa fica debatendo com você, então ela debate nas cartas, para não me dar trabalho. Isso. Aí tu já respondeu, inclusive, a pergunta da Audrey, que se tu costumava usar a cafeomancia junto com outros oráculos. Então, ela já está dizendo aqui que o café é o grande finale. Sim, perfeito. Sim. Tem gente que gosta, tem gente que fala, ai, olha logo, para eu poder perguntar o que saiu. Às vezes a pessoa é ansiosa. Tudo bem, mas eu gosto de fazer junto, porque eu acho que a pessoa sai mais realizada, mais completa, entendeu? Do que você ficar numa situação que, às vezes eu vejo que quando a pessoa vem só na cafeomancia na feira, ela sai meio conturbada, meio, sabe? Ai, meio, você fica vendo que a pessoa está angustiada porque ela não conseguiu. Às vezes a pessoa está tão nervosa que ela não vai conseguir dar a volta naquele recado sozinha. E aí eu consigo, com outro oráculo, dar uma luz na vida da pessoa. Tá ótimo, meu bem. Então, a gente já vai chegando aos momentos finais aqui, 1h30 de muito tempo ganho, de muita informação. E antes da Gabi dizer dos cursos, dos serviços, eu queria que tu, pelo menos assim, Gabi, como uma boa professora que tu nos desse um alerta para quem gostaria de começar nesse mundo oracular. O que tu acha importante alertar? Achei super válido tu dizer que se trabalha muito com intuição,
essa história de ver e treinar o olhar não é assim, né? O baralho cigano, tu estudando, tu já tem um olhar pronto porque tem um manual. E tu tá me dizendo que é um oráculo muito aberto, muito livre, que mexe muito, inclusive, com o próprio oraculista. Somado a isso e ao teu conhecimento com outras cartas, o que tu pode nos dar como dica nesse universo da cafeomancia para quem quiser iniciar? Eu falo que, principalmente para quem quer começar, é compreender quem vai responder o teu café. Porque, não, eu só fiz um curso, estudei, eu não preciso da minha intuição, porque o desenho que sair, você vai ler, vai, mas de forma bem rasa, tá? Então, você ter uma conexão grande com a espiritualidade, uma conexão que traga para você, às vezes, até uma comunicação intuitivamente ou realmente de você ouvir, é muito importante na cafeomancia. E eu falo que todo mundo tem o mentor do chá e eu tenho o mentor do café. Eu tenho um mentor que fica só pro café para dar um helpzinho, que às vezes buga. Porque eu falo que nas cartas o pessoal já está acostumado, tem a intuição que vem, que dá um cochicho no pé da orelha, para dar um ei, olha ali para aquela carta na direita, né? E isso é muito importante. Mas eu acho que mais ainda é você acreditar em você. Na cafeomancia, que eu falo que dentro da bruxaria a gente já trabalha, porque eu já falei muito isso na outra live, né? Desse empoderamento de você acreditar em você para fazer qualquer coisa magicamente. E o café, ele requer muito isso. Porque como você não vai ter nada para se apegar sem ser a sua intuição e a sua visão, você não pode transparecer para o consulente que você não sabe, que você não está vendo, ou que você não está conseguindo perceber. E se você já sentar com a gente e já pensar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que agora vai? Acabou. Você não vai conseguir ler nenhum pontinho. Você não consegue. Entendeu? Então, isso é muito, 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 muito complicado. Eu acho que o melhor é as pessoas compreenderem essa essência de você ter a certeza do que você está vendo. E mesmo que a pessoa fale, eu não concordo, não tem problema. Isso é um problema dela. Isso é uma coisa que ela vai ter que resolver na vida dela, se ela concorda ou não. Você está ali simplesmente para passar o recado. Apenas isso. Então, acho que a pessoa tem que compreender que você é só a ponte. Como é que vai ficar a informação depois de finalizada é com ela. Perfeito, perfeito. Então, agora, nossa querida bruxa, fala aí para nós os cursos em andamento, os cursos para 2022, como é que tu faz esses cursos, né? Enfim, as tuas consultas, se estão sendo online, quais são as consultas que tu oferece. Agora chegou a hora da Gabi vir profissionalmente se vender. Bem, o Instituto Morgon, ele traz alguns cursos, né? Tanto da bruxaria moderna, quanto o curso de ervas mágicas, o curso de oráculo de Nova Orleans, que é o pêndulo, né? Forma pendulomancia, para você conseguir trabalhar o mendo tanto oracularmente como magisticamente, dentro da necromancia. Você vai ter a cafeomancia. E agora, para 2022, a gente vai ter o projeto A Irmandade, né? Que vai estar acoplado junto com um clã que eu vou estar fundando esse ano, e que ele vai trazer dentro dele 3 círculos de estudo, onde você entra e você vai ter acesso a todos os cursos do Instituto, todos. E aí você vai aprender Osho, você vai aprender Delfo, você vai aprender cafeomancia, Runa das Bruxas, você vai aprender tudo de magia, alta magia, e no final você pode ser convidado ou não para participar do clã, mas aí você fica na nata da Irmandade, onde você vai participar de todas as ritualísticas, online ou não, fazendo parte dessa egrégora. Então, aí tem todos os rituais coletivos, mesmo à distância, rituais de prosperidade, de amor, de proteção, dicas. A gente está tentando formular uma maneira de fazer como se fosse uma caixinha, né? Quando passa de um ciclo para o outro. Receber, por exemplo, um óleo, um pó, uma coisa assim que seja feito por mim mesmo. São coisas que vão ser feitas. Então, a gente está na parte um pouco mais estrutural, né, do sistema, para poder pegar
endereço de todo mundo, saber tudo de todo mundo para poder fazer. Então, vai ser esses os projetos que vamos ter em relação às consultas, né? Eu estou retomando agora, porque com a aluna pequena, para quem não sabe, a minha filha tem 5 meses e ela adora magia. Então, assim, se eu pego a carta, ela acorda na hora, ela sabe. E ela agarra as minhas cartas numa vontade. Então, assim, eu dei uma parada e agora que eu estou voltando a anunciar, que eu estou fazendo tudo, que ela já está no andador, entendeu? Já fica no tapetinho dela. Então, mesmo que ela esteja acordada, ela está ali me olhando, eu tenho essa condição. E aí, tem todos os oráculos que eu trabalho, né? O baralho cigano, o oráculo de Delfos, o tarô de Osho, que é o amor da minha vida, todinho, que é o Osho, a runa das bruxas, o pêndulo e as runas celtas. Mas eu estou... E o novo, né? O tarô negro, eu esqueci. O tarô negro, que eu ganhei há pouco tempo de presente. Eu tenho as jogadas normais, né? Jogadas específicas, mas eu tenho jogadas voltadas para cada estação da roda do ano, onde eu só faço na época. Então, por exemplo, agora eu tenho a jogada de Soen, que é uma jogada voltada para a sua conexão com a sua ancestralidade. Eu tenho a jogada kármica, onde eu consigo acessar cada área da sua vida e o nó kármico, que é o ponto de aprendizado de cada sua vida. E ainda consigo ver a sua conexão kármica com alguém à sua escolha. Mas a pessoa já vem para a mesa com a lista. Olha, essa galera aqui toda da minha família, você sabe o que acontece que não dá certo. Chega às vezes a ser engraçado. E tem as jogadas voltadas mesmo para dentro da bruxaria, né? Jogadas iniciáticas, jogadas para a gente desvendar animal do poder, para a gente fazer a conexão com o mentor, essas coisas. E aí, quem precisar... Um dia eu volto aqui para falar sobre a jogada kármica. Tá bom, Débora? Pode me puxar. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Débora. Débora, liga o microfone, amor. Meu Deus, agora para lembrar, saiu tão bonito de primeira. Querida, tu vai voltar no mínimo 2 vezes em 2022, tá certo? A tua bagagem é sensacional aí, e tem tarô de Osho que eu também gostaria de te abordar, porque tem uma profundidade que as pessoas não visualizam muito, nada melhor do que tu, que também dá curso dele para falar. Então, assim, Gabizinha, gratidão por esse universo, por esse olhar lúcido para quem tem muito desejo de iniciar num oráculo novo, mas às vezes não faz ideia do que ele exige, né, em termos de autossegurança, em termos de amplitude do que tu vai mexer, como tu vai mexer. Então, gratidão por isso, para variar, um encontro sempre muito construtivo. Te convido a sempre acompanhar os oraculistas. Sábado que vem vai ter uma moça que estava na Mystic Fair também, a Audrey, que está aqui, que é uma querida colega de profissão, e ela vai falar sobre a multiplicidade dos oráculos que se conjugam ou, enfim, numa consulta. Então, esteja também sempre conectada com a gente, porque é muito bom manter a aliança de profissionais e oraculistas como tu. Gratidão, querida. Gratidão a todos vocês também que incorporaram esse encontro aí com as suas dúvidas, com as suas experiências, e a coisa fica muito mais vibrante e gostosa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me programar, tá? Para voltar para assistir. Eu juro. Vou começar a colocar isso no meu horário. Por favor, Débora, puxe minha orelha. Mande, hoje, vai começar agora. Entendeu? Para eu senão eu acabo me perdendo nos horários. Ainda estou me atordoando aí nessa vida. Mas foi um prazer estar aqui. Foi um prazer de poder dividir isso um pouco com vocês. Vai ser também um prazer poder voltar quando for preciso. Se precisar de qualquer coisa fora dos oraculistas também, em relação à magia, em relação a qualquer coisa, qualquer um de vocês podem me chamar. Se quiserem fazer live, eu sou uma pessoa muito acessível, por mais que o pessoal ache que eu sou muito fechada. Podem me chamar para falar sobre magia, sobre bruxaria, sobre oráculo.
tá ótimo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa para vocês, na vida de vocês, pode pegar o meu contato com a Débora, não tem problema. Que aí pode lançar a mão de mim quando precisar. A página dela é linda, tá vindo aí com todo o material de Beltane, inclusive, né? Já vou até te liberar, que eu sei que a tua roda para hoje e amanhã vai ser assim, ó. Excelentes rituais, Gabi, um ótimo novo ciclo para nós. E é assim, dizendo que a qualidade dela é isso aí que vocês estão vendo, e como professora, muito mais, porque eu tive a gratidão de ter aula com ela. Então, meus amores, um feliz Beltane para nós e adiante. Um beijo, Gabi. Gratidão por hoje. Beijo, meus amores. Um ótimo sonho para todos vocês. Que a roda vire e que vocês tenham um dia abençoado.